E aí, queridos, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa empreitada intelectual aí, dentro de ciências humanas, dentro de geografia, dos conhecimentos que muito importarão para a formação de vocês, né? E que irão contribuir demais para o sucesso e o êxito, nos vestibulares e para o engrandecimento intelectual, dos senhores. Hoje a gente vai iniciar a nossa empreitada, nossa caminhada com os conflitos internacionais, o Oriente Médio, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Vietnã. Isso serão distribuídos em alguns vídeos para que não fique muito longo e cansativo. Então, queridos, hoje, na abordagem geográfica, eu gostaria primeiro de fazer uma pergunta. Quando a gente fala de conflitos internacionais, das questões de Oriente Médio, alguns países na América Central, na América do Sul, eu gostaria de saber de você. Você sabe a diferença de conceituação do que é geopolítica e geografia política? Qual é a diferença de ambas as palavras? Eu vou dar um trechinho aí, basicamente. É interessante que você esteja com papel, caneta, anote no seu bloco, que é favorável à sua formação. Então, a diferença básica, a diferença para que vocês consigam entender e assimilar de forma muito mais facilitada entre as duas conceituações, entre as duas expressões, geopolítica e geografia política, Então, essas duas diferenças encontram-se, em grosso modo, na abordagem que cada uma realiza. Enquanto a geografia política, ela preocupa-se com as relações e as caracterizações espaciais relacionadas ao poder do Estado, a geopolítica, ela está pautada, ela está voltada para as estratégias e relações internacionais envolvendo os Estados e as suas soberanias, num relacionamento de poder. Entendeu? Então, enquanto a geografia política ela está preocupada com as relações e caracterizações espaciais relacionadas ao poder apenas do Estado, e ao poder do Estado dentro da sua territorialidade, e mostrando que ali, dentro do seu território, se tem uma autonomia para os demais países do mundo, a geopolítica ela vai estar concentrada na observação e vai estar concentrada naquele relacionamento de estratégias, no relacionamento internacional, onde envolve o Estado e as demais soberanias, num relacionamento de poderio, entendeu? Então, uma preocupa-se mais com questões territoriais, de soberania do Estado, e a outra, ela está mais ligada às questões das estratégicas em relação aos relacionamentos e ao network internacional de poder. Qual é? Eu sou a potência mais poderosa, mas por que eu sou a potência mais poderosa? Aí a geopolítica vai tratar de entender este relacionamento de poder entre as potências, ok? Então, daremos continuidade agora com as questões dos conflitos internacionais. E falando de conflito internacional, é bom que você leia e pesquise. Agora, nesta semana, saiu aí uma reportagem onde Israel versus Palestina lá, farão algum tipo de acordo aí para reduzir os conflitos internacionais que lá estes dois países aí estão há muitos anos disputando território. Então, leia aí e acompanhe, Nos vídeos futuros eu darei maiores informações. Então,
o objetivo, os objetivos propostos dentro dos conflitos internacionais é de identificar alguns dos principais conflitos internacionais no espaço mundial, e, além disso, entender quais essas questões de conflitos internacionais e também de caracterizar alguns dos principais conflitos internacionais que estão ocorrendo atualmente. Nessa fase atual, nesse contexto atual, da atual fase do capitalismo e da globalização, queridos, no mundo que a gente vive, no mundo contemporâneo, nesta fase atual, onde nós estamos inseridos, neste período atual, as diferenças econômicas, elas existem e têm provocado, uma grande tensão entre os países pobres e os países ricos, os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Ok? Em muitos países, os conflitos políticos ou os conflitos armados, eles têm provocado um grande número, um número cada vez maior, de pessoas que têm feito aquele processo de migração, de deslocamento do seu país para buscando se refugiar em outras áreas. A gente tem assistido a migração, de vários países ali da região norte da África para a Europa. E também muitos países da América Central para a América do Sul aqui, Brasil, muitos países da América do Sul também para os próprios países fronteiriços ali da América do Sul, Venezuela, Brasil. E, queridos, de acordo com dados da OCDE, o que é a OCDE? O que significa a sigla OCDE? É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Bom que você anote aí. O que é a OCDE? Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, de acordo com dados da OCDE, estima-se que cerca de aproximadamente 200 milhões de pessoas estejam residindo em outros países, tornando-se imigrantes ilegais, e também refugiados. Neste sentido, é possível constatar que esse aumento de refugiados e imigrantes, legais ou ilegais, não é bem aceito pela sociedade local de muitos países. Aí entra na questão também que eu abordei com vocês em vídeo passado sobre a xenofobia, que é a aversão a estrangeiro ou coisa estrangeira. Além disso, ainda podemos ressaltar o caso dos grupos étnicos espalhados pelo mundo que não possuem território próprio, como é o caso, por exemplo, dos curdos, dos palestinos, dos bascos, entre outros. Estas nações, que eu acabei de falar, elas não têm, essas nações sem um território autônomo, elas são palcos de verdadeiras crises e geram um temor e uma tensão de guerra, com atentados, o aumento da violência, em escala absurda, estratosférica, e também a questão da xenofobia é muito incitada. Então, queridos, no caso dos curdos, e agora falei curdos, palestinos, bascos, no caso dos curdos, os curdos eles são considerados o maior povo ou uma nação sem território no mundo. Então, os curdos são considerados o maior povo ou uma nação sem território do mundo. Os curdos, eles podem ser encontrados, sabe onde? Sabe em quais países? Na Turquia, na Síria, no Irã, no Iraque e também na Armênia, em grupos mais consideráveis. Claro que você pode encontrar um ou outro em outros países também, mas em grupos mais consideráveis, na Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia. Nestes países, os curdos são uma minoria e não possuem direitos políticos, sabia? Sendo esquecidos pelos governos locais. Não é de hoje que a nação curda ela busca vencer o preconceito e conquistar sua independência. Há registros na história em que os curdos já pleiteavam uma pátria independente desde os tempos da Primeira Guerra Mundial. Você já deve ter ouvido falar nas aulas de História, Geografia, Sociologia. Porém, após a fragmentação do Império Otomano,
Os ingleses, eles impediram a formação do país curdo devido à presença de poços de petróleo na região, acredita? Então aí estima-se que cerca de 14 milhões de curdos, eles vivem na Turquia. Isso é um dado aproximado. Claro que quando a gente refere-se à população, é sempre uma questão aproximada. Para você não tem como precisar, porque os fluxos migratórios eles ocorrem a todo momento. Então, queridos, já no Iraque, os números de curdos, eles podem chegar aos perto de 5 milhões, 4 milhões e meio de pessoas. A grande maioria do povo curdo concentra-se ao norte do Iraque, próximo às margens dos rios Tigres e dos rios Eufrates. Ok? Com o crescimento da população curda no país, os iraquianos eles buscaram reprimir o povo curdo, perseguindo-os até um armamento químico. Vocês acreditam? E quando fala-se de armamento químico, penso logo na questão de guerra química, de parar com as questões de conflitos bélicos. Há um tempo bem próximo atrás, passou uma reportagem, eu vi, sobre o envenenamento dos russos, do governo russo aos seus opositores. Uma guerra silenciosa que traz toda uma tensão. Então, vimos os curdos e agora vamos rapidamente para o caso da antiga Iugoslávia. Dentre as tensões e conflitos que são abordados na geopolítica mundial, aí lembra lá de geografia política e geopolítica? Então, dentre os conflitos e tensões que são abordados na geopolítica mundial, destaca-se os conflitos ocorridos entre a Iugoslávia, a ex-Iugoslávia. Este antigo país ele está inserido, notas, na chamada região dos Balcãs e começou a se fragmentar devido à grande diversidade étnica e religiosa na área em questão. Caracterizando os povos presentes na antiga Iugoslávia, nós teremos o islamismo praticado por kosovares, albaneses e bósnios, kosovares, albaneses e bósnios. O cristianismo católico, o católico romano, ele é praticado principalmente por croatas e eslovenos. E ainda o cristianismo ortodoxo, ele está perpetrado pelos sérvios. Com o passar da Segunda Guerra Mundial, queridos, houve a criação de uma federação, sobre a liderança do general Joseph Broz, que lutou contra a invasão alemã nesse período. Essa federação, liderada por este senhor, ela era formada pela Macedônia, pela Bósnia-Herzegovina, já ouviu falar? Bósnia-Herzegovina, pela Croácia, pela Sérvia, pela Eslovênia e por Montenegro. Entendeu? Está acompanhando comigo? Aí? Então, durante a reconstrução da Europa, no pós-guerra, aquele senhor, Joseph Broz, ele aceitou a ajuda do Plano Marshall. Esse nome é conhecido para você? Se não, pesquisa aí, eu já dei em algum vídeo anterior, Plano Marshall. Então, durante a reconstrução da Europa, no período de pós-guerra, a reconstrução é subsidiada por países, de alguns eixos. Durante a reconstrução, esse senhor Joseph Broz, ele aceitou a ajuda do Plano Marshall oferecido pelos Estados Unidos, levando a antiga Iugoslávia a se distanciar ainda mais da ex-União Soviética. Até que, em 1980, com o falecimento do general Joseph Broz, a federação começa a se fragmentar. O marco para as novas mudanças e tensões na região foi o ano de 1988, com a chegada de Slobodan Milošević. Você deve ter escutado isso em algumas reportagens. Esse senhor, com uma postura ultranacionalista,
o Milošević, ele iniciou uma grande repressão e perseguição aos outros povos presentes na antiga Iugoslávia, causando diversos conflitos na região. E no início da década de 90, Croácia e Eslovênia, eles realizaram plebiscitos para se tornarem independentes, né? Entretanto, Milošević, esse senhor Slobodan Milošević, ele se opôs ao resultado alcançado e reprimiu os povos dos dois países. Logo a seguir, a Bósnia e Herzegovina, também buscou se tornar independente, mas como aproximadamente 40% da sua população eram de origem sérvia, eles não aceitaram a formação de um governo islâmico. Outra grave situação, que envolveu a província de Kosovo, de maioria albanesa muçulmana, em que os sérvios eles perseguiram os kosovares. Entretanto, os kosovares criaram o ELK, que era o Exército de Libertação do Kosovo, que lutou contra os sérvios. Daí a União Europeia e os Estados Unidos, eles ficaram preocupados com a possibilidade de que os sérvios pudessem perseguir mais povos na região e vieram intervir. As tropas da ONU, sabe o que significa ONU? Organização das Nações Unidas, e da OTAN, o que significa OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. As tropas de ambas as organizações entraram em ação contra o governo sérvio, bombardeando o país. Sabia? Uma verdadeira chuva de bombas atingiu a Sérvia e forçou a rendição do governo local. Posteriormente, já capturado, aquele senhor, Milošević, ele foi entregue para julgamento ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, com acusações por desrespeito aos direitos humanos, matando milhares de pessoas durante os conflitos. Então, nós continuaremos com o País Basco no próximo vídeo.